Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo. Eu quero saudar os preciosos irmãos e as preciosas irmãs com a maravilhosa e doce paz do Senhor. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito maravilhoso e muito importante, sobre a maravilhosa pessoa do Espírito Santo. Porque, meus amados irmãos, é essencial que nós venhamos conhecer quem é o Espírito Santo. Porque sem o Espírito Santo não tem cristianismo. Sem a pessoa do Espírito Santo você não vai conseguir ficar de pé. Os discípulos abandonaram o Senhor quando ele foi morto, porque eles não tinham a pessoa do Espírito Santo. Sem a pessoa do Espírito Santo você não vai conseguir seguir a Yeshua, seguir ao Cristo vivo. Porque o Espírito Santo ele é o nosso Consolador. Eu quero ler um texto aqui que está em João 20, versículo 22. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhe: recebeis o Espírito Santo. Nós vemos que o próprio Yeshua, ele ensinou e depois soprou o Espírito Santo sobre os apóstolos e disse assim: recebereis o Espírito Santo. Ou seja, Yeshua queria que nós, como os discípulos dele, recebêssemos a pessoa do Espírito Santo. Meus amados irmãos, é por isso que hoje a igreja ela está nessa loucura. É por isso que hoje, nesses últimos tempos, nesses últimos dias, tantas pessoas têm se desviado, tantas pessoas têm abandonado a fé cristã. Por quê? Porque essas pessoas perderam a comunhão. Essas pessoas perderam a maravilhosa comunhão com a pessoa do Espírito Santo. Então, meus amados irmãos, por esse fato que há tantos desviamentos, por isso que esse maldito evangelho falso tem sido pregado, o evangelho da mentira, o evangelho do engano, o evangelho da prosperidade terrena, o evangelho da ganância, onde tem se levantado muitos loucos. Nós vemos no Novo Testamento, na palavra de Deus, que os discípulos, os apóstolos, tinham uma comunhão profunda com a pessoa do Espírito Santo. Eles ouviam o próprio Espírito Santo. Eles eram guiados pelo próprio Espírito Santo. Nós vemos exemplo como Filipe, quando ele estava e um anjo do Senhor falou com ele e mandou ele para um determinado local onde tinha quem? Onde tinha aquele eunuco etíope. E quando ele chegou ali, o Espírito Santo falou a Filipe: sobe na carruagem. Para quê? Para que fosse ensinado. E ele ensinou e aquelas pessoas se converteram. Sem o Espírito Santo é impossível que pessoas venham crer na mensagem do Evangelho. Nós vemos que os apóstolos pregaram, mas eles não ganharam ninguém antes deles serem cheios do Espírito Santo. Depois que o Messias ressuscitou, que em Pentecostes ele recebe o Espírito Santo, quando Pedro pregou, a palavra diz que quase 3.000 almas entregaram a vida, porque esse é o trabalho do Espírito Santo. Então, se você quer ser um ganhador de almas, você tem que andar de mão dadas com a pessoa do Espírito Santo, tá certo? Então, meus amados irmãos, sem o Espírito Santo, sem essa pessoa maravilhosa, não tem como você caminhar na fé. Se você perder a comunhão, se você perder o Espírito Santo, você não vai permanecer na fé e você não vai conseguir seguir a Yeshua. Tá certo? Que ele é alguns textos aqui com os amados irmãos. Um texto que está em João 14, versículos, diz assim: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos lembrará de tudo que vos tenho dito. Ou seja, é o Espírito Santo quem nos ensina. O Espírito Santo nos ensina quem é Cristo. O Espírito Santo nos mostra essa pessoa maravilhosa, tá certo? Vai ter a segunda parte do vídeo que você assista, tá certo? Em nome de Yeshua.